Se há um tipo de objeto imprevisível, esse tipo de objeto é um cometa. Essa natureza deve-se ao fato desses astros serem feitos unicamente de gases congelados, que ao se aproximarem do Sol sofrem processos físicos extremos e liberam grandes quantidades de matéria para o espaço. Alguns cometas sobrevivem à passagem próxima à estrela, mas alguns deles explodem e se fragmentam completamente. Esse processo extremo já foi filmado em detalhes por observatórios solares e gerou imagens simplesmente inacreditáveis. No vídeo de hoje vamos conhecer as imagens reais de cometas explodindo perto do Sol. Se voltarmos no tempo para a época em que a astronomia se baseava apenas na observação do céu noturno, veríamos que os antigos astrônomos acreditavam que a passagem de cometas estava associada à punição de deuses e que traria catástrofes. Hoje sabemos que isso está completamente longe de ser verdade. Os cometas, na verdade, são rochas espaciais que podem nos fornecer informações valiosas sobre os confins do Sistema Solar, o lugar de onde a maioria deles vem. Cometas são corpos celestes que podem variar de algumas dezenas de quilômetros, muitas vezes com núcleos incrivelmente maiores que a maioria dos asteroides conhecidos. Mas o tamanho não é a única coisa que impressiona nesses objetos, e eles são frequentemente chamados de bolas de neve sujas, devido à sua composição um tanto inusitada. Encontramos gases voláteis congelados, além de água, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amônia e outros compostos. Muitas partículas do começo do Sistema Solar também estão presas nesses núcleos congelados. Quando esses objetos se aproximam do Sistema Solar interno, a temperatura aumenta e eles sofrem um processo chamado de sublimação, no qual os elementos voláteis passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso, criando uma enorme atmosfera que pode ser dezenas de vezes maior que a Terra. À medida que o cometa se move, a pressão do vento solar faz com que esse gás forme uma cauda ainda maior. É realmente incrível e não é surpreendente que esses objetos tenham sido admirados e temidos por tanto tempo. No entanto, isso não é a única característica que os cometas impressionam, mas suas órbitas são no mínimo bizarras. Tomando os planetas como exemplo, as órbitas são quase perfeitamente circulares ao redor do Sol, um formato que os astrônomos chamam de elíptica, que tendem a ser mais ovais, ao invés de perfeitamente circulares. Basicamente, os cometas podem se originar tanto no cinturão de Kuiper quanto na nuvem de Oort, e suas órbitas podem ser classificadas de duas formas, de longo período e periódico. Cometas com órbitas de longa duração, que levam centenas de anos para completar uma única volta, são considerados cometas não periódicos e raramente retornam ao Sistema Solar interno. Em contraste, cometas como Halley, que retornam a cada poucas décadas, são considerados cometas periódicos. Nas regiões distantes e frias do Sistema Solar, longe do calor do Sol, os elementos que compõem os cometas só podem existir no estado sólido. Por isso, os cometas se originam em áreas tão remotas e geladas do nosso Sistema Solar. Quando estão longe do Sol, pouca coisa acontece, mas à medida que se aproximam, começam a experimentar fenômenos intensos. E aqui, as coisas começam a ficar bizarras e absurdamente letais. Alguns cometas sequer sobrevivem a uma aproximação com o Sol. Frequentemente, observamos como esses corpos celestes têm um albedo baixo, refletindo pouca luz solar. No entanto, em questão de horas, o gelo do cometa pode se expor e brilhar intensamente. Essas variações imprevisíveis podem levar à fragmentação do cometa. A temperatura e a gravidade do Sol podem simplesmente fazê-lo explodir em pedacinhos. Em muitos casos, a órbita altamente excêntrica do cometa o leva a um mergulho perigoso em direção à estrela. E quando isso acontece, o destino do cometa é fatal. Ele pode explodir em muitos pedaços. O calor e a gravidade do Sol pode revelar muitas rachaduras no núcleo que já é frágil por natureza, explodindo em muitos pedaços e gerando imagens muito incríveis. E definitivamente não há um meio termo aqui, ou ele resiste ou não resiste. A depender da densidade do cometa, tamanho e estrutura interna do núcleo, o encontro com a estrela pode ser um capítulo final de sua longa jornada. Existem cometas que desafiam esse limite com coragem. São chamados sun grazers,
ou rasantes solares, uma classe especial que se aproxima tanto da superfície solar que muitas vezes acaba colidindo com ela. Para eles, o Sol não é apenas um destino final, é um campo de batalha onde só os mais resistentes têm alguma chance de sobrevivência. E boa parte do que sabemos sobre esses encontros vem de nossos olhos no espaço. O Solar Dynamics Observatory, por exemplo, registrou em 2011 um espetáculo extraordinário. O cometa Lovejoy atravessando a coroa solar em um rasante mortal. As imagens revelaram um momento em que o cometa mergulha no brilho escaldante da atmosfera solar, some por instantes e surpreendentemente ressurge do outro lado, quase como desafiasse as regras da física. A sobrevivência do Lovejoy foi um efeito raro, um verdadeiro sobrevivente do inferno solar. Mas nem todos têm a mesma sorte. Em 2021, o Observatório Solar e Heliosférico da NASA capturou a derradeira viagem do cometa Ison. Diferentemente do Lovejoy, o Ison não conseguiu resistir à aproximação extrema. Seu núcleo foi despedaçado antes mesmo de alcançar a superfície visível do Sol. Restou apenas uma nuvem tênue e difusa de fragmentos vaporizados na intensidade do calor do Sol. A destruição foi tão marcante que até hoje o Ison é lembrado como um exemplo de um sungrazer que não sobreviveu ao abraço mortal da estrela. Essas colisões, embora não sejam frequentes, oferecem um espetáculo visual impressionante. Nos registros do Observatório Sorro, é comum vermos o Sol obscurecido por um disco escuro, uma técnica chamada de coronografia, que permite estudar a atmosfera externa da estrela. É nesse cenário que, ocasionalmente, um ponto brilhante surge no campo de visão e se dirige em alta velocidade rumo ao centro do sistema solar, explodindo em brilho. Em segundos, esse ponto se desfaz, deixando para trás apenas um rastro sutil de partículas, que pode eventualmente causar uma chuva de meteoros na Terra no futuro. No entanto, em alguns casos, a vaporização do cometa é total. O núcleo, que já é frágil, se despede do universo sem sequer tocar a superfície solar. Ainda que coincidentes, há momentos em que a entrada do cometa é acompanhada por ejeções de massa coronal, tempestades de plasma que parecem reagir ao impacto. Mas aqui entra outra questão. E quando os cometas não chegam necessariamente a tocar o Sol? Ainda assim ocorrem explosões realmente impressionantes. Essa fragmentação ainda é um mistério astronômico, que precisa ser resolvido. Pode ser causada por forças de maré extremas, mas também por tensões internas causadas pelo próprio calor da estrela. O telescópio espacial Hubble, inclusive, já flagrou esses eventos incríveis. Durante vários dias, o Hubble consegue observar esses cometas e a forma como os fragmentos vão se separando e seguindo caminhos ligeiramente distintos, como uma espécie de espetáculo cósmico muito triste. Afinal de contas, estamos vendo um cometa se despedir do sistema solar. Todas essas imagens provam como o ambiente perto do Sol é realmente muito extremo. Objetos frágeis, como são os cometas, não conseguem sobreviver a tais passagens. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!